Oremos. Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, destruístes a morte que o primeiro pecado transmitiu a todos. Concedei que nos tornemos semelhantes ao vosso Filho e, assim como trouxemos pela natureza a imagem do homem terreno, possamos trazer pela graça a imagem do homem novo. Por Cristo nosso Senhor. Leitura do livro do profeta Isaías. Ele, o meu servo, será bem-sucedido. Sua ascensão será mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado, e conhecendo coisas que jamais ouviram. E quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E quem foi dado a reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor ele cresceu como um renovo de planta, como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimento. Passando por ele tapávamos o rosto. Tão desprezível era. Não fazia caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria. Ele mesmo nossas dores, e nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado, submeteu-se, não abriu a boca. Como o cordeiro levado ao matadouro, ou como a ovelha diante dos que a tosquiam. Ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com a sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre os ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos. Oferecendo sua vida em expiação, ele terá descendência duradoura, e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos, inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, ele repartirá suas riquezas, com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo Responsorial 30. A resposta será: Ó Pai, em Tua mão eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em Tua mão eu entrego o meu espírito. Senhor, eu ponho em Vós a minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em Vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque Vós me salvareis, ó Deus fiel. Ó Pai, em Tua mão eu entrego o meu espírito. Tornei-me o opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua. Os corações me esqueceram como um morto, e tornei-me como um vaso despedaçado. Ó Pai,
em tua mão eu entrego o meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Ó Pai, em tua mão eu entrego o meu espírito. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo, e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações. Tende coragem todos vós, que o Senhor vos confiai. Ó Pai, em tua mão eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tua mão eu entrego o meu espírito. Da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permanecemos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas, aquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu. Mas na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedeceram. Palavra do Senhor. Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam. A Jesus, o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam. A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu. Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e o outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote.
e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que eu falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então, Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então, um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou. E na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que eu solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo:
Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e o colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho e aproximavam-se dele e diziam: Viva o Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmo para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, pois se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas esse homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora! Fora! Crucifica-o! Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Não temos outro rei, senão César. Então, Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram, com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica. Tiremos na sorte para ver de quem será. Assim, se cumpria a escritura que diz:
repartiram entre si as minhas vestes, lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela os discípulos que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Filho, esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas aos crucificados e os tirassem da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao aproximarem de Jesus e vendo que estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprissem as Escrituras que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra Escritura diz ainda: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite a encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e óleos. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas e em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Meu irmão, minha irmã, hoje é um dia de grande tristeza, de expectativa e de alegria na Igreja Católica. O dia de hoje iniciou ontem com a festa da Ceia do Senhor e com a traição de Judas. Nosso Senhor institui a Eucaristia. Vai ao Getsemane,
Getsemani, fica a noite toda em combate, em oração. Se você ter combate essa noite, glória a Deus, porque você se associou ao combate de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, afasta de mim esse cálice, mas não se faça o que eu quero, Pai, mas aquilo que tu queres. Importante é fazer a vontade do Pai. Nesse combate interior, Pedro, Tiago e João, os três que o Senhor tinha escolhido para estar do lado dele na hora mais importante, esses três dormem. Bons amigos, chegam os guardas do Sinédrio, dos sacerdotes, dos sumos sacerdotes, para prender nosso Senhor. Jesus tinha saído com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Lá havia um jardim, que ele tinha entrado com os discípulos, nosso Senhor. Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus ia lá muitas vezes com os seus discípulos, inclusive com Judas. Judas faz parte dos 12. A traição está próxima de nós. Judas leva consigo um destacamento de soldado. Imagine, irmão, nosso Senhor preso por soldado, como se fosse um malfeitor qualquer, um facínora, como disse Isaías 52, 13 a 53, 12, uma leitura muito importante. E alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, com Judas, o traidor. Chega ali com lanternas, tochas e armas para prender nosso Senhor. Portanto, se você for traído, fique tranquilo. Se vierem contra você com lanternas, tochas e armas, fique tranquilo. Aconteceu com nosso Senhor. Então Jesus, consciente de tudo que ia acontecer, saiu ao encontro dele. E é o Senhor que vai ao encontro. O Senhor se oferece toda noite, fraco, em combate, em oração. Ele que vai ao encontro dos acusadores, do traidor, dos guardas, dos soldados. Ele que se oferece livremente. A paixão é um ato livre da vontade e da bondade de nosso Senhor. A minha paixão, a sua paixão e a paixão de nosso Senhor. Tem que ser livre. Eu tenho que dizer sim com o ato da minha vontade. E o Senhor fala: a quem procurais? Quem é que vocês estão procurando? Ele já conhecia tudo. A mesma pergunta o Senhor faz a mim e a você, irmão, irmã. A quem procurar? A quem você procura? Em toda a sua vida até hoje, a quem você procura? Tem pessoas que procuram um sentimento, procuram o outro ou a outra, procuram um objeto, o dinheiro, o poder, o prazer. Você procura a quem? Jesus está nos perguntando, hoje, nesse momento atual da humanidade, a quem nós estamos procurando? Quem é que eu procuro na minha vida? É Deus ou o que é? É Deus ou a traição? É Deus ou o dinheiro? É Deus ou o prazer? É Deus ou é um objeto? É Deus ou é uma pessoa? Quem é que eu procuro?
quem é a pessoa mais importante na minha vida? Eles disseram a Jesus o Nazareno. Eles estavam procurando Jesus de Nazaré. Muitos hoje ainda procuram Jesus de Nazaré. Procuram de um jeito errado, de um modo errado. Procuram para trair Jesus de Nazaré. Ele disse, sou eu. Eu não sei se você prestou atenção nessas duas palavras, sou eu. Um verbo, primeira singular, verbo ser, e o pronome eu. Sou eu. Pronome pessoal. O pronome identifica quem ele é. Jesus, sou eu. E o verbo diz o que ele é. O pronome identifica quem ele é, o eu. E o verbo fala do que ele é, da missão dele, da substância dele. Então, aqui tem identidade e substância. É a mesma expressão que está lá no Êxodo. Eu sou. Quando o Senhor se revelou a Moisés. Eu sou aquele que sou, de acordo com a tradução que você tem aí. Então, quando o Senhor diz aqui, sou eu, ele está dizendo que ele é aquele eu sou do Êxodo. Ele está dizendo que ele é Deus. É a revelação dele no Evangelho de João. E João tem 14, 15, muitas vezes essa expressão, eu sou eu. Jesus está dizendo, eu sou Deus. Deus sou eu. Vocês estão procurando Deus? Estou aqui. Pergunta a você, irmão, irmã, você está procurando Deus hoje? Tá, estou. Está aqui, na cruz. Deus escondido, esquecido, traído, negado, açoitado, morto e ressuscitado. Sou eu. Eu sou eu. Judas, o traidor, junto com eles, aproxima-se de Jesus. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuam e caem por terra. Recuaram e caíram por terra, porque não tinham boa intenção para com o nosso Senhor. E recuaram e caíram por terra, porque quando nosso Senhor fala, sou eu sou, que é a máxima revelação de Deus em toda a Sagrada Escritura, todos têm que cair no chão, prostrado em adoração. De novo lhes perguntou, a quem procurais? Quando a gente procura a Deus, ele nos pergunta o que é que a gente quer e a quem a gente está procurando. Duas coisas. Qual é o nosso objetivo na procura e a quem nós estamos procurando? A mesma coisa no livro do Cântico dos Cânticos. A esposa procurando o esposo. A esposa igreja procurando o esposo Cristo. A esposa alma procurando o esposo Cristo. A quem procurais? Sou eu. Ele dissera a Jesus o Nazareno de novo. E Jesus responde com autoridade. Eu já vos disse que sou eu. Segunda vez da revelação de que ele é Deus. Sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que este se retire. Na hora da dor, da agonia, da morte, da traição, Jesus ainda pensa nos outros, pensa nos discípulos, pensa em Pedro, Tiago e João, que não conseguiram vigiar com o Senhor, junto do Senhor, na hora mais difícil. Assim, se realizou a palavra que Jesus tinha dito. Não perdi nenhum daqueles que me confiaste.
até o fim. Nosso Senhor age com misericórdia e caridade. Ele é coerente com aquilo que ele ensinou. Simão Pedro então acordou. Trazia uma espada. Pedro tinha uma espada. Viviam dominados pelos romanos. Puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote. Pedro acorda, corta a orelha direita do servo do sumo sacerdote. Malco era o nome do servo. Pedro reage por impulso. Tem um dito aqui já que Pedro é impulsivo. Ele age por impulso, muitas vezes. Jesus agora fala a Pedro. Tantas vezes ele tinha falado a Pedro, de novo ele fala a Pedro. Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu. Guarda a tua espada na bainha. Todos aqueles que hoje usam de violência contra o outro. Guarda a tua espada na bainha. Guarda. Violência gera violência. Eu tenho um direito de autodefesa, mas não tenho o direito de agredir ninguém, nem de matar ninguém, nem de ferir ninguém. Guarda a tua espada na bainha. Contra todos os regimes totalitários, de direita ou de esquerda, guarda a tua espada na bainha. Vou beber o cálice que o Pai me deu. O cristianismo é maior de qualquer sistema político, de qualquer sistema econômico. O que salva a gente é a cruz de Nosso Senhor e Nosso Senhor na cruz. Não é nenhum regime político, nem econômico, nem social. Então, os soldados, o comandante e os guardas, tinha até um comandante. O comandante é Cristo. Guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram como um animal. Mais do que um escravo, foi tratado como um animal. Amarrado. Conduziram-no primeiro a Anás, que era sogro de Caifás, naquele ano. Caifás era o sumo sacerdote daquele ano. Eles revezavam o sumo sacerdote. O sumo sacerdote era o principal entre os sacerdotes, aquele que entrava no Santo do Santo, lá no templo de Jerusalém. O mais importante não era Caifás, era Anás, muito mais conhecido. Mas naquele ano era Caifás, o sumo sacerdote. Mas aqui ele cita também Anás, porque era mais importante para os judeus. Foi Caifás quem deu aos judeus o conselho. É melhor, preferível, que um só morra pelo povo do que toda a nação seja condenada. Será que é preferível? De certa forma, sim. Nosso Senhor tinha que morrer. Não de uma morte cruel como essa, mas tinha que morrer. Para ressuscitar e para que todos nós fôssemos e somos agora ressuscitados. É preferível que um só morra pelo povo. De certa forma, tu acertaste aí, o Caifás. É preferível porque o único que pode resgatar a humanidade é Cristo. Nem todo povo judeu junto não pode resgatar nada, nem ninguém, nem um povo nenhum, só Cristo. Então, de certa forma, é preferível que ele morra. De certa forma, mas não de uma morte cruel como essa. E vocês são culpados. Vocês que o condenaram. E todo aquele que hoje peca e condena Nosso Senhor. Simão Pedro e o outro discípulo seguiam Jesus. Então, conduzem Jesus ao Sinédrio. E Pedro, no Sinédrio, nega o Senhor. Nega que pertence ao discípulo do Senhor. Uma criada que guarda a porta do Sinédrio, porta de entrada do Sinédrio, pergunta a Pedro, uma encarregada: não pertences também tu
aos discípulos desse homem: tu não és do discípulo dele? Pedro nega. Não. Negação. Então Pedro entra. Fica com os guardas, os empregados. O sumo sacerdote interroga Jesus. Enquanto Jesus interrogado, Pedro escuta. És tu o rei dos judeus? Eu falei às claras ao mundo, ensinei nas sinagogas, no templo. Por que me interrogas? Jesus pergunta no sinédrio. Um dos guardas lhe dá uma bofetada e Jesus é agredido. Mas mesmo agredido, nosso Senhor responde: se falei mal, mostra em quê? Mas se falei bem, por que me bates? Quando eu sou agredido, quando você é agredido injustamente, irmão, você pode reagir com a palavra. Quando eu sou agredido ou acusado injustamente, eu posso dizer: se eu falei mal, se eu agi mal, me mostra em quê? Mas se eu não agir mal, se eu agir bem, por que sou caluniado? Por que sou agredido? Por que me batem? Eu falei às claras ao mundo, o Senhor não ocultou nada. Como hoje a Igreja Católica tem que falar claro ao mundo. O mundo que está querendo fechar as igrejas. Ensinei sempre na sinagoga. O Senhor é aquele que ensina, é o professor, o mestre e o doutor, o único que existe. Na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Irmão, não fale nada às escondidas. Não se esconda. Não tenha porquê, não tenha medo de se esconder. Por quê? Só quando peca, né? E, geralmente quem se esconde é quem peca. Está lá em Gênesis a questão do pecado. Quando eles pecaram, tentado pela serpente, se esconderam. Serpente que é o Satanás. Então, se você está em estado de graça, por que se esconder? Por que negar nosso Senhor como Pedro? Por que falar às escondidas? A igreja não tem que falar nada escondido, tem que trombetear, falar bem claro o que é certo e o que é errado. Para o mundo todo escutar. Por que me interroga, diz o Senhor, ali naquele sinédrio, que é uma farsa, que já tinha condenado nosso Senhor e dizia que estava julgando, como muitos tribunais hoje que condenam já antes de julgar. E julgar quer dizer analisar e não condenar. Pergunta aos que ouviram o que falei, eles sabem o que eu disse. Aí bateram em nosso Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, quando baterem em você, e você tem razão, se não tem razão, então pode responder. Se falei mal, mostre em que. Se me comportei mal, mostre em que. Se não, por que me bate? Nosso Senhor falou isso. Não era uma pessoa sem voz, sem... Não, na hora da cruz, da morte, da dor, na traição, nosso Senhor reage. Sem perder a calma que ele tem, que ele é. Sem perder a identidade dele, mas ele reagiu. Então o Anás, que era muito fraco, envia o Senhor Jesus amarrado a Caifás, que era o sumo sacerdote, porque Anás não podia resolver nada, apesar de ser mais importante. E Pedro continua lá, vendo tudo. E de novo perguntam a Pedro: tu és um dos discípulos dele? Pedro negou: não. Mais uma vez, um dos empregados olha para Pedro e disse: eu sou parente daquele que tu cortaste a orelha. Tu não és aquele que eu vi lá no jardim? E Pedro nega pela terceira vez. Acho que agora, nesse momento, Pedro teria pensado, desde o início, no que aconteceu com ele, quando nosso Senhor chamou ele, colocou Pedro como chefe dos apóstolos, Mateus 16, o primeiro entre os apóstolos. Pedro deve ter pensado ele caminhando lá no mar e afundando. Aquele dia que o Senhor curou a sogra de Pedro. Pedro deve ter pensado muito aqui.
Deve ter passado um filme aí na cabeça dele. Quando Nosso Senhor avisou, antes que o galo cante 2 vezes, segundo Marcos, tu me negarás 3 vezes. Ele disse nunca. Pedro deve ter pensado da transfiguração, quando Elias e Moisés estavam com Nosso Senhor e agora ele traiu. O primeiro dos apóstolos traiu Jesus. O pecado, a traição, irmão, irmã, está à nossa porta. Eu tenho 2 opções, ou cair ou não cair. E se cair, o que eu posso fazer? Chorar amargamente como Pedro? Cair no chão como Davi e dizer, pequei, Senhor, misericórdia. Vou fazer como Judas, se enforcar e morrer. Todo mundo peca, como Pedro. Mas nem todo mundo tem humildade de pedir perdão. Então, irmão, se você pecar em pecado grave, de traição, de negação, de negar que conhece o nosso Senhor, como Pedro, chore o seu pecado. Peça perdão, caia no chão, como Davi, e diga, pequei, Senhor, misericórdia. Essa é a história da nossa paixão. Conduzem Jesus a Pilatos. Primeiro o Sinédrio, agora o governador, procurador romano. Roma estava dominando entre os judeus. Pilatos, que não era nada de bobo, pergunta, tu és o rei dos judeus? És tu o rei dos judeus? Um rei sem exército, sem nada, preso ali, amarrado como um animal, tu és o rei dos judeus? Jesus diz. De novo, Jesus responde. Ele não se cala na hora da verdade. Nem eu tenho que me calar, nem você, irmão. Nem diante dos governadores, entendeu? Seja quem for. Falar na verdade, a verdade. Está dizendo isso por ti? Ou outros disseram isso de mim? Quando Pilatos pergunta, tu és o rei de judeu? O senhor pergunta, tu não me conhece não? Foi outros que falaram de mim para ti? Está dizendo isso por ti, ou seja, tu me conheces? Ou outros falaram de mim para ti? Pilatos se atrevido e responde, eu não sou judeu. Teu povo, que não era povo do Senhor, porque eu tinha traído, e era povo do Senhor, porque ele nasceu dessa estirpe, dessa origem, e o sumo sacerdote entregaram a mim. Aí agora Pilatos começa a julgar, a avaliar Nosso Senhor. O que fizeste? Nosso Senhor tinha a oportunidade de dizer o que ele tinha feito diante de Pilatos, de se justificar ou de se explicar. Ele respondeu, mas não se justificou, nem explicou. Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Por todos aqueles que procuram o reino de Deus só na terra, esqueçam, o reino de Jesus não é deste mundo. Por todos aqueles que colocam a esperança só neste mundo, esqueçam, o reino de Jesus não é deste mundo. Por todos aqueles que procuram só este mundo, esqueçam, o reino de Jesus não é deste mundo. Começa aqui. Tem uma grande importância este mundo, mas o reino não é aqui, não é daqui. O meu reino não é daqui. Pilatos agora ironiza. Então tu és rei? Jesus falou de reino. Meu reino não é daqui. Pilatos ironizou. Tu és rei? Jesus disse. Tu o dizes. Jesus pegou Pilatos na palavra dele. Eu sou o rei. De novo, eu sou. Eu sou Deus.
eu sou rei. Sou eu sou. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Jesus é o testemunho e é a verdade, é o testemunho da verdade. Testemunho em grego é martiria, martiria, é aquele que dá o sangue. Jesus dá o sangue pela vontade de Deus, pelo projeto de Deus, por Deus, porque ele é Deus, um com Deus. Eu sou rei, eu sou Deus, eu vim para dar testemunho da verdade. Jesus é a verdade, é o primeiro mártir da Igreja Católica, é Jesus, daí a história vermelha de sangue. Jesus é o primeiro mártir da e na Igreja Católica. Todos os outros vieram depois dele. Inclusive Estevão, Atos 6. Todo aquele que é da verdade escuta minha voz. Só quem é da verdade escuta a voz de nosso Senhor. Por isso que o mundo hoje está perdido, porque o mundo não quer escutar a verdade. O mundo não quer escutar o nosso Senhor, então não quer escutar a verdade. O mundo não vai se encontrar nunca, se não se encontrar com o nosso Senhor, se não se converter a nosso Senhor. E o mundo não quer saber da verdade. O mundo está atrás de soluções políticas, econômicas, sanitárias, sem nosso Senhor. Não vai conseguir. O mundo só vai conseguir sair de toda a crise econômica, política e social quando se converter a nosso Senhor. E quando entender quem é nosso Senhor. Agora eu pergunto a você. Pilatos quis soltar nosso Senhor, mas não soltou. Pilatos entendeu que nosso Senhor não tinha motivo para condená-lo. Pilatos era um romano. Procurador romano. Ele tinha que julgar de acordo com a lei romana. Eu pergunto a você, por que Pilatos, que conhecia que nosso Senhor, que não tinha motivo para condená-lo, que nosso Senhor não tinha feito nada, por que Pilatos não soltou nosso Senhor? E o que é que ele fez? Lavou as mãos. Você entende por que Pilatos fez isso? Pilatos é muito astucioso. Ele estava numa situação muito difícil. Jesus tinha sido entregue pelo Sinédrio, pelas autoridades judaicas, Anás e Caifás. Se Pilatos soltasse nosso Senhor, poderia haver uma revolução, como tinha havido já várias lá. Como Barrabás, que estava preso porque tinha morto, assassinado 2 soldados romanos. Se na hora Pilatos solta nosso Senhor, e ele tinha que soltar, porque não tinha motivo para condenar. Segundo a lei romana, Jesus não poderia ser condenado. Se ele solta Jesus, haveria uma revolução, comandada pelo Sinédrio. Revolução ou comoção social. E aí Pilatos poderia perder o emprego, ir para o exílio e morrer. Ou poderia ser assassinado mesmo, condenado à morte, porque não teve condição de resolver uma situação num território ocupado. Então, se ele solta, poderia acontecer isso. Se ele condena, ele era contra a lei romana e o Estado romano, porque não tinha motivo para condenar. Então, ele não poderia nem soltar, nem condenar. Se soltasse, poderia ir para o exílio, morrer no exílio, ou morrer e pegar a pena de morte logo. Porque tinha sido incapaz de um governador, um procurador romano, incapaz de governar. E se solta e se condena nosso Senhor, era contra a lei romana. O que é que ele faz? Falei no início, ele é muito astucioso, muito inteligente. Ele não condena, ele nem solta e nem condena. Ele lava as mãos. Lavar as mãos, ele jogou para os judeus. Ele não foi contra a lei romana, ele lavou as mãos, não foi contra, ele não condenou. Mas ele sabia que Jesus ia morrer. Então ele resolveu o problema de quem? Dele. Ele resolveu, ou pensou que tinha resolvido o problema dele. Vou lavar as mãos, não serei contra a lei romana, eu posso lavar, posso não querer julgar, a lei dava isso para ele. E não soltarei, então, os judeus o matarão e eu manterei o meu cargo. Não terá uma revolução. Ledo engano. Depois que nosso Senhor morre, tem outra revolução e outra, e Pilatos perde o emprego dele e vai para o exílio. Ele julgou
pensando nele, em salvar a pele dele. Até a mulher dele tinha alertado, solta esse homem. Lá em Mateus. O Pilatos julga pensando nele, em salvar a pele dele, para não perder o cargo dele, como muitos outros, hoje muitos julgam também assim, pensando só em si. Quem faz isso será julgado do mesmo jeito. Então, se você tem um cargo de julgar, cuidado, julgue corretamente. Senão você vai ser julgado da mesma maneira que você pensa que está julgando, ou que você julga, ou que você julgará. Pilatos foi para o exílio, perdeu o emprego e morreu no exílio. O que ele temia aconteceu. E a paixão continua. Então ele lava as mãos, manda soltar o Barrabás, que era um assassino que tinha morto soldados romanos, e pergunta quem eles querem que soltem. E o povo, insuflado pela autoridade judaica, diz: Barrabás. E a Jesus crucifica. Cuidado com as autoridades aí. Elas insuflam o povo. Estou falando todas as autoridades que insuflam o povo, que conduzem o povo de acordo com o que elas, autoridades, querem. Cuidado com as autoridades. Principalmente aquelas que não são cristãs ou católicas, ou não conhecem o nosso Senhor. Cuidado com as autoridades. Quando viram Jesus, o sumo sacerdote e os guardas começaram a gritar: crucifica-o, crucifica-o. Pilatos já tinha mandado açoitar nosso Senhor, quase mataram ele. O trazem de volta e perguntam: vocês querem quem? Barrabás ou Jesus? Eles gritaram: Barrabás. E a Jesus, o que é que eu faço? Crucifica-o, crucifica-o. Pilatos ainda tem uma grande dúvida. Retorna a Jesus e disse: não me respondes agora. Jesus calou. Tem hora de calar, tem hora de falar. Não sabes que tem autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Verdade. As autoridades têm autoridade para soltar e para crucificar, para condenar, ou para matar, ou para fazer viver. Assim são as autoridades. Não sabes que tem autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: tu não terias autoridade nenhuma sobre mim, nenhuma. Nenhum poder terreno tem autoridade sobre nosso Senhor. Nenhum poder, a maior potência terrena ou diabólica tem autoridade sobre nosso Senhor. Porque muitos poderes terrenos hoje estão a serviço do diabo, do Satanás, que existe e é um espírito, uma criatura criada que está por trás de toda guerra, todo mal, toda ganância, tudo de mal que acontece. Inclusive esse vírus aí é ação do demônio, juntamente com a ação humana, com o consentimento humano. A ação de Satanás com o consentimento humano. Inclusive essa doença. Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Então eu vou morrer, não é por causa de tua causa não, nem a causa do judeu não. É porque eu me ofereço ao Pai, porque eu quero morrer. Eu estou me entregando. E não é suicídio também não. É um ato de vontade. Eu sei o que vai acontecer. Eu vim para dar testemunho da verdade. Eu sou Deus, eu sou Rei, eu sou aquele que sou. Quem me entregou a ti tem culpa maior. Agora Jesus coloca a culpa maior nas autoridades judaicas. Fariseu, Saduceu, Sinédrio, Anás e Caifás. Aqueles têm culpa maior. Isso aqui também está claro, nos diz claramente que a condenação de Nosso Senhor é uma condenação religiosa, do Sinédrio. Depois que é enviado a Pilatos. Então, quem tem culpa maior é o Sinédrio. Então, a condenação religiosa.
Não é uma condenação política, como muitos falam aí. Eu só falo em política, porque o pessoal está trocando tudo. Pegaram a religião e colocaram política. Né? Trocaram a religião por política. Então, tem gente que vê o evangelho só política. Não existe. Jesus é condenado pelo Sinédrio. A condenação política é consequência da condenação religiosa. Aqui, quem me entregou a ti tem culpa maior. Ou seja, minha condenação é religiosa, é do Sinédrio. Eles vão responder diante de Deus. Tu também vais. Porque Jesus teria que ter sido solto. E Pilatos não julgou corretamente. Ele julgou, volto a dizer, pensando nele. Não julgou corretamente. Mais uma vez eu advirto a você, irmão. Cuidado quando julgar. Senão pode ir para o exílio e morrer lá. Morrer lá. Bem, Pilatos agora não tem o que fazer. E os judeus gritam: se solta esse homem, é inimigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Pilatos sabia quem era César e sabia muito bem o que deveria fazer. Não precisar que os judeus falassem, não. Pilatos ainda tenta salvar Jesus. Eis o vosso rei. Eles gritam: fora, fora, crucifica. O povo de Jesus pede a sua crucifixão. O primeiro dos apóstolos nega conhecê-lo. Um dos 12 o trai. Essa é a situação de nosso Senhor. Não temos outro rei senão a César. Pilatos então manda crucificar. Aproxima-se a hora. Mandou escrever: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Condenação religiosa, não é política. Pilatos estava querendo sair. Não é condenação política. Ele está dizendo claramente aqui: eu não tenho nada a ver com isso. Mas tem, porque ele deixou Jesus ser condenado. Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos achavam que Jesus tinha nascido em Nazaré. Nasceu em Belém. Ele vivia em Nazaré. Não escreva o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: eu sou o rei dos judeus. Eu sou. Terceira vez, eu sou eu. Eu sou Deus e eu sou rei, e meu rei não é deste mundo. Tiraram a sorte sobre a túnica, zombaram e levaram Jesus para ser crucificado. Perto da cruz de Jesus, e aqui a cena que eu coloquei aqui, a cruz, Maria, e Jesus menino e morto, menino, orando por todas as crianças mortas, abortadas, um grande pecado, um grande crime contra a humanidade. Se Maria tivesse abortado Nosso Senhor, não tinha ressurreição. Perto da cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena, a grande pecadora. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à sua mãe: mulher, este é o teu filho. Não chama de mãe, chama de mulher. Porque aqui Maria é a figura da igreja, a igreja católica que está nascendo. Maria é a nova Eva, aquela mulher Eva que pecou, ela é a nova Eva que nunca pecou e gerou o Filho, Deus, que está morrendo na cruz. Mulher, igreja, mulher, nova Eva. Este é o teu filho. João estava lá. Quer dizer que hoje João sou eu. Então, a cruz, Nosso Senhor, Maria e eu, João. E você, cada um de nós. Aí Jesus olha para Maria e diz: mulher, igreja, eis o teu filho. Eu sou filho dela. Mas presta atenção porque que Nosso Senhor disse. E a dor de Nossa Senhora nessa hora. Porque João era sobrinho de Nossa Senhora.
Então o Senhor está dizendo, eu estou morrendo, eu vou morrer. Quem vai cuidar de ti de hoje em diante, quem é? João. Então eu que tenho que cuidar da igreja, eu, você, a gente, cada um de nós aqui tem que cuidar da igreja, de Maria. Trazer Maria para a nossa casa. É o que diz aqui o evangelho daquele dia em diante, dessa hora em diante, o discípulo, eu, você, a acolheu consigo. Você tem que acolher, irmão. Sua vocação é acolher Maria na sua casa, dentro do seu coração. E você cuidar dela, como, através da oração, do rosário, do texto, do sacramento na igreja católica. Mulher, eis o teu filho. O filho é cada um de nós aqui. E ao mesmo tempo a dor de Maria, porque ela está perdendo o filho dela. E Jesus está dizendo que o sobrinho dela vai ser filho dela. Ele está dizendo, eu estou morrendo, mãe. Não fala mãe, fala mulher, porque é a igreja. É a nova Eva, entenda. Eu tenho que cuidar da igreja, você, nós, e acolher Maria dentro de nós, nosso coração. Dessa hora em diante, o discípulo acolheu consigo. Mulher, eis o teu filho. Eu agora sou filho de Maria. Você, irmão, irmã, é filho, filha de Maria. E você tem que levar Maria para a sua casa, para o seu coração. Mas ao mesmo tempo, essa mulher está perdendo o filho dela. Perde Deus e encontra a nós. Depois disse ao discípulo, fala comigo, com você. Eis a tua mãe. Maria é a minha mãe. A igreja católica é a nossa mãe. Não tem outra mãe. Não tem outra igreja. Eis a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, conhecendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse, tenho sede, cumprindo as Escrituras. Jesus cumpre as Escrituras até o fim. Tem um salmo que fala isso, tenho sede. Então, pegam uma jarra cheia de vinagre, quem estava ali, amarram numa vara, uma esponja numa vara, colocam no vinagre e levam até a boca do Senhor, de Jesus. Ele toma o vinagre e disse, tudo está consumado. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, que a vossa igreja, espalhada por todo o mundo, permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome por Cristo nosso Senhor. Deus eterno e todo-poderoso, que dispuseste todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos. Protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão que governai por meio dele possa crescer em sua fé, por Cristo nosso Senhor. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade, por Cristo nosso Senhor. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa igreja, aumentai a fé e o entendimento dos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos
filhos adotivos, por Cristo nosso Senhor. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo, por Cristo nosso Senhor. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham segundo o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade. Fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida, por Cristo nosso Senhor. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que, entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos, por Cristo nosso Senhor. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa, por Cristo nosso Senhor. Agora por todos os doentes, todos os que estão aflitos, labuta, essa epidemia agora que assolou a terra, culpa do nosso pecado original. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição e doença, sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações, com socorro da vossa misericórdia, por Cristo nosso Senhor. Irmão, irmã, agora é o rito da adoração da cruz. Você agora se levanta, venha até aqui e beija a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo, do qual pendeu a nossa salvação, do qual pendeu a nossa glorificação, do qual pendeu a nossa ressurreição. Eis o lenho da cruz, eis a cruz de nosso Senhor, a quem toda autoridade tem que se curvar e adorar e proclamar. E que hoje a Igreja Católica adora. Nós adoramos a cruz, porque nela morreu nosso Senhor Jesus. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu
a salvação do mundo. Agora a gente reza aquela oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Senhor, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissertes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, Senhor, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo, paz, unidade, vós sois Deus com Pai e o Espírito Santo. Pai do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira todo pecado do mundo. O corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Oremos. Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra da vossa misericórdia, para que, pela participação deste mistério, vos consagremos sempre a nossa vida, por Cristo nosso Senhor. Agora eu vou orar por você, irmão, irmã, por todos vocês. Não tem bênção final, só essa oração. E que a gente fique em vigília hoje, até amanhã, na missa da ressurreição. Faremos a missa da vigília, amanhã às 19 horas. Então fiquem em oração com Jesus. Todo dia, quem puder, toda noite em oração. Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a vossa fé verdadeira e a confiança, a redenção e a esperança se confirmem por Cristo nosso Senhor.